Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um método chamado arquitetura da consciência. A ideia central é bem forte. E se a nossa realidade não for algo que simplesmente acontece com a gente, mas sim algo que pode ser de fato projetado? Uma espécie de engenharia da experiência. Vamos entender como isso funcionaria. Bom, para começar, uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez em algum momento. Sabe aquela sensação de que, não importa o que a gente faça, muda o emprego, a cidade, o relacionamento, mas no fundo a mesma história se repete? Parece um loop? É exatamente essa sensação de estar preso num ciclo que a gente vai investigar hoje. E aqui está a chave que vira todo o jogo. A grande sacada desse método é que esses ciclos não são um sinal de que tem algo de errado com a gente. Pelo contrário, eles são a prova de que existe uma configuração interna rodando perfeitamente. O problema, então, não é que a gente está quebrado, mas sim que a gente está operando com uma arquitetura que gera sempre o mesmo resultado. A questão não é de conserto, é de reconfiguração. Com essa ideia na cabeça, a gente entra na nossa primeira parte. E aqui a proposta é sair daquele campo mais místico, sabe? E entrar numa abordagem quase técnica, uma engenharia mesmo, para entender como a nossa realidade se organiza. Olha só que interessante essa mudança de perspectiva. Do lado místico, a gente fala de destino, de prever o futuro, e muitas vezes isso nos coloca num papel de vítima das circunstâncias. Já na arquitetura da consciência, a linguagem é outra. Onde era destino, agora a gente fala em direção. Onde era previsão, a gente fala em diagnóstico. E o mais importante, a gente sai do papel de vítima para assumir o de arquiteto da própria experiência. E o ponto fundamental é este: se o futuro não está escrito, ele é o que então? De acordo com esse método, ele é simplesmente a consequência lógica da estrutura que está operando agora. A chave, portanto, não é tentar adivinhar o que vai acontecer, mas sim entender a arquitetura que está produzindo a realidade que vivemos neste exato momento. Então vamos para a segunda parte para entender como essa construção acontece na prática. Vamos conhecer o motor que opera por trás de cada experiência que a gente tem. O mecanismo que, no fundo, sustenta todos esses padrões. Esse tal de ciclo da experiência é o coração do método. Pensa nele como um processo que roda em segundos, super automático, silencioso, mas que define a trajetória da nossa vida. É por causa dele que a gente sente que está preso em repetições. Não é azar, é só a coerência desse motor funcionando como sempre. E aqui está o mapa desse motor. Vamos ver um exemplo rapidinho para ficar claro. Imagina que alguém recebe um feedback mais duro no trabalho. A percepção inicial é: estão me atacando. Isso gera um estado interno de defesa, de raiva. Esse estado cria um vetor, ou seja, uma inclinação, uma tendência a se justificar ou a contra-atacar. Essa inclinação influencia a decisão de responder de forma ríspida. E qual o resultado? Um clima péssimo, o que só reforça a percepção inicial de que estão mesmo me atacando. Pronto, o ciclo se fechou e ficou ainda mais forte. Perceber esse ciclo funcionando é algo muito poderoso, porque no momento em que o mecanismo fica visível, a gente ganha poder sobre ele. Aquilo que parecia um destino impossível de mudar se revela como sendo apenas uma direção. E o mais legal, toda a direção pode ser ajustada, recalibrada. Ok, legal, mas como é que a gente torna essa estrutura interna visível? É o que a gente vai ver agora na terceira sessão. Vamos falar da ferramenta prática que permite fazer isso e que funciona não como um oráculo, mas como um hardware. Pois é, dentro desse método, um baralho de cartas é usado como uma interface, uma espécie de hardware da consciência. A função dele não tem nada de mística, é bem técnica, é externalizar a nossa arquitetura interna. É como se as cartas fossem um scanner que projeta nosso estado interno num sistema que a gente pode ver, tornando ele observável e, por consequência, ajustável. Tá. Mas como elas fazem isso? Elas funcionam como um espelho técnico, refletindo a estrutura que já está ali, ativa. Elas não trazem nenhuma informação mágica de fora. Elas simplesmente organizam o que já existe dentro da gente, mas que muitas vezes está perdido. É só um ruído subjetivo. Aquela confusão emocional, aquele caos, de repente se transforma numa arquitetura clara, no mapa. E todo esse processo de organização leva a um momento muito importante, o colapso semântico. Pensa naquele ahá, sabe? Aquele momento de clareza total, quando um sentimento super confuso finalmente ganha um nome. É quando a gente consegue dizer, então é isso que está acontecendo. E nesse exato instante, a confusão perde a força. Porque o que antes era um nevoeiro emocional, agora é uma estrutura que a gente consegue enxergar. Essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. A ideia é que boa parte do nosso sofrimento vem da ambiguidade, de não entender o que está rolando.
Quando a gente dá um nome preciso para a configuração interna, a confusão desmorona e o que fica no lugar é a clareza. E nomear aqui não é só rotular, é delimitar a forma da coisa. É o momento em que a energia que antes estava presa na confusão finalmente é liberada. E tudo isso nos leva para a nossa última sessão. Depois de entender a estrutura, o ciclo e a ferramenta, qual é o objetivo final disso tudo? É alcançar o que o método chama de autogovernança. E aqui é importante entender uma coisa. A autogovernança não é sobre controlar o mundo lá fora. É algo muito mais sutil e, na verdade, muito mais poderoso. É a capacidade de criar um espaço entre o impulso e a ação. É reconhecer aquela inclinação interna, aquele vetor, e poder escolher conscientemente se vamos seguir por ali ou não. A verdadeira maestria do nosso sistema interno está aí. E o caminho prático para chegar lá é bem claro. Primeiro, observar a estrutura em ação. Depois, identificar qual é o vetor, a direção que está dominando a situação. Com isso, a gente encontra o ponto de intervenção, aquele lugarzinho onde uma pequena mudança pode alterar o sistema todo. E, finalmente, usar essa consciência para quebrar o automatismo e escolher um novo caminho. A gente deixa de ser só personagem para se tornar também coautor da história. E para fechar, fica essa pergunta que é a essência de toda essa engenharia da realidade. Ao invés de perguntar, por que isso sempre acontece comigo? A pergunta do arquiteto é outra. Qual estrutura eu estou sustentando para que isso continue acontecendo? E a resposta para isso não aponta para uma falha, e sim para um poder imenso de reconstrução.